bom que você mais uma vez está acompanhando a nossa série de estudos da Palavra de Deus. E eu fico muito feliz em saber que você tem interesse em aprender a respeito das Escrituras, e especialmente a respeito de um tema tão importante como o de hoje. Por isso eu cumprimento você com a graça e a paz de Deus Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o convido para que você se ajoelhe juntamente comigo em reverência e adoração ao nosso soberano Deus e ao seu Filho unigênito, para pedirmos a iluminação de seu Divino Espírito para compreendermos o tema que vamos estudar agora. Vamos orar? Senhor Deus, nós louvamos e exaltamos o Teu nome e o nome de Seu amado Filho unigênito, nosso Senhor Jesus. Pois só o Senhor e o Seu Filho, Teu Cordeiro Imaculado, são dignos de toda honra, de todo louvor e de toda adoração. Te agradecemos pelo privilégio de mais uma vez podermos estudar a Tua Palavra. Pedimos, Senhor, que esteja conosco ao abordarmos esse tema tão delicado, tão sério das Sagradas Escrituras. Nos ajude, Senhor, a transmitirmos a Tua Palavra com coragem, com convicção do que estamos falando, e esteja com os nossos telespectadores para que compreendam, mesmo que isso, de certa forma, venha ir de encontro a seus conceitos já pré-estabelecidos, mas para que eles compreendam, Senhor, a verdade profética da Tua Palavra. Te suplicamos essas bênçãos, em nome e por amor de Seu amado Filho unigênito, nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Como você viu, hoje vamos estudar o tema de número 54, que tem como título Reino e Obra do Anticristo. É um estudo composto por apenas 10 perguntas e respostas, mas muitos slides, porque temos muito conteúdo bibliográfico, explicativo, além dos textos bíblicos, dando para nós então suporte, base para a compreensão de quem representa essa ponta pequena que nós vimos na profecia de Daniel capítulo 7. Vamos então para a primeira pergunta. O que é dito da ponta pequena em comparação com as 10 pontas do quarto animal de Daniel 7? Vamos ver o que é dito dela. Será diferente dos primeiros e abaterá a 3 reis. Daniel 7, 24. O papado surgido das ruínas do Império Romano foi diferente de todas as anteriores formas de poder romano, visto ser um despotismo eclesiástico como os temporais, especialmente aqueles. Era uma união de igreja e Estado sob o domínio da igreja. Então, nós vemos aí que realmente essa ponta pequena era uma ponta diferente. E era pequena em sua abrangência, em seu território, algumas características suas ali, mas ela tinha uma abrangência, um alcance, um domínio muito grande, né? Pergunta 2. Que atitude de rivalidade contra o Altíssimo iria assumir o papado, representado pela ponta pequena? Vamos ver aí a resposta a essa pergunta 2. E proferirá palavras contra o Altíssimo. Daniel 7, 25, primeira frase. Então, nós vemos aí que esse poder, ele, em rivalidade contra Deus, ele proferiria palavras contra Deus. Vamos para a próxima pergunta, pergunta 3.
Falando do homem do pecado, como descreve São Paulo esse mesmo poder? Vamos ver quais são as características, as palavras que Paulo usou para descrever este poder. O qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. 2 Tessalonicenses 2, verso 4. Essa nota aí em nosso estudo, ela vem nos explicando o porquê de tudo isso. Como que esse poder, o poder papal, ele, de certa forma, quer se colocar no lugar de Deus. Quais são as declarações que fazem com que essa profecia se cumpra nesse poder? Veja então essas citações aí em nosso estudo. As seguintes citações de autorizadas fontes católicas romanas indicam como o papado se exaltou de modo a cumprir esse vaticínio profético. Então veja quais são elas. Todos os nomes que nas Escrituras se aplicam a Cristo, por virtude das quais é estabelecido ser ele cabeça da Igreja, são aplicáveis ao Papa. Então, você tem aí a fonte, Pode consultar. Outra citação: tu és o pastor, tu és o médico, tu és o diretor, tu és o lavrador. Finalmente, tu és outro Deus na terra. Uma referência aí ao Papa, falando que ele é tudo isso daí. E uma outra arrogância tremenda, dizendo que ele é outro Deus na terra. Vamos para outra citação. O Papa é o supremo juiz da lei na terra. É o representante de Cristo, que é não somente um sacerdote para sempre, mas também Rei dos reis e Senhor dos senhores. Olha que blasfêmia, Dizendo então que o Papa é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Isso é se colocar no lugar de Deus. Isso é uma arrogância tremenda. Outra citação: o Papa é coroado com uma coroa tríplice, como Rei dos céus e da terra e das regiões inferiores. Nós vemos aí que a arrogância é tremenda, que ele se julga Rei do céu, da terra e das regiões inferiores. Outra nota: o Papa é o vigário de Cristo, ou a cabeça visível da Igreja sobre a terra. Os atributos do Papa são os mesmos que os de Cristo. Este pode perdoar pecados, também o pode o Papa. O Papa é o único homem que se arroga o vicariato de Cristo. Sua pretensão não encontra oposição séria, e isso lhe estabelece a autoridade. Então nós vemos aí mais uma arrogância proferida por este poder, Outra referência diz assim: ensinamos e expomos ser um dogma divinamente revelado que, quando o pontífice romano fala ex cátedra, isto é, quando no desempenho do ofício de pastor e doutor de toda a cristandade, em virtude de sua suprema autoridade apostólica, expõe uma doutrina de fé ou de moral a ser seguida pela Igreja Universal, pela divina assistência a ele prometida na pessoa do bem-aventurado São Pedro, se acha revestido daquela infalibilidade que é da vontade do divino Redentor que sua Igreja possua para definir doutrina atinente à fé ou à moral, e que, portanto, tais definições do Pontífice Romano são imutáveis em si mesmas e não dependentes da aprovação da Igreja. Então, olha aí que arrogância, Eles acreditam que o que ele falou está falado, tem que ser seguido, é imutável, ninguém muda, não depende de aprovação de ninguém, a palavra dele é suprema. Por isso que na profecia foi dito que ele falará palavras contra o Altíssimo. Por isso que na profecia de Daniel diz que ele falava de forma arrogante, falava grandiosamente. Por quê? Porque ele se arroga num poder totalmente superior a qualquer poder terrestre. Outra nota em nosso estudo diz assim: assumiram os papas infalibilidade, que só a Deus pertence. Pretendem abrir e fechar o céu, o que só a Deus pertence. Pretendem perdoar pecados, o que só a Deus pertence. Pretendem ser mais elevados que todos os reis terrestres, o que só a Deus pertence.
e excedem a Deus ao pretenderem desobrigar nações inteiras do voto de fidelidade ao seu rei, quando este não for de seu agrado. E vão contra Deus ao concederem indulgências pelos pecados. Esta é a pior de todas as blasfêmias. Adam Clarke, sobre Daniel 7, 25. Então, aí mais uma vez demonstrando que as indulgências papais, né, ou seja, a absolvição dos pecados, dos crimes cometidos, é outra blasfêmia terrível, né? Ele se julga nesse poder, nessa autoridade, de até absorver as pessoas de seus crimes, de seus pecados, dependendo aí dos seus caprichos ou até das próprias contrapartidas que ele recebe, que o papado recebe, para que ele proporcione essas indulgências. Aquele livro, O Grande Conflito, ele vem declarando isso de forma muito clara. Se você ainda não leu O Grande Conflito, de Ellen G. White, é uma sugestão muito boa para que você leia e compreenda aí a atuação perniciosa do poder papal ao longo da história da humanidade, né? Vamos para a próxima pergunta, pergunta 4. Como trataria ao povo de Deus a ponta pequena? Então, vamos ver como ele trataria o povo de Deus. E destruirá os santos do Altíssimo, Daniel 7, 25. Vamos ver como isso aconteceu. A feroz crueldade do Duque d'Alba nos Países Baixos, os martírios sanguinários do reinado da Rainha Maria, a extinção por meio do fogo e da espada, da reforma na Espanha e Itália, Portugal e Polônia, o massacre de São Bartolomeu, a longa e cruel perseguição dos huguenotes e todas as infâmias e barbaridades da revogação do Edito de Nantes, que juncou de refugiados todas as praias da Europa, Roma papal as perpetrou. Inumeráveis foram suas vítimas. Só na Espanha, calcula Lorente, foram vítimas da Inquisição 31.912 queimados vivos e 291.450 supostos penitentes foram forçados à submissão por meio de água, pesos, fogo, rodas e torniquetes, e todos os aparelhos mediante os quais os nervos podiam ser entesados sem se romper, e moídos os ossos sem se quebrarem, e o corpo inteiramente esmiuçado, sem que perdesse a vida. 1 milhão pereceu no massacre dos albigenses. Nos 30 anos que se seguiram à primeira Inquisição dos jesuítas, 900.000 fiéis cristãos foram trucidados. 36.000 foram vitimados pelo executor ordinário nos Países Baixos, por ordem do Duque d'Alba, que se vangloriava desse feito. 50.000 flamengos e alemães foram enforcados, queimados ou sepultados vivos no reino de Carlos V. Que a Igreja de Roma verteu mais sangue inocente que qualquer outra instituição que já existiu entre a humanidade não será posto em dúvida por qualquer protestante que possua algum conhecimento de história. Em verdade, os registros de muitas de suas perseguições são agora tão escassos que é impossível formar ideia completa da multidão de suas vítimas. E certo é que nenhuma faculdade imaginativa pode com acerto conceber-lhes os sofrimentos. Então a história está aí para comprovar a terrível atuação deste poder, dessa ponta pequena. O Vaticano é o menor estado do mundo, é o menor país do mundo. É realmente uma ponta pequena, uma nação pequena. Mas a sua influência no mundo ao longo da história tem se feito sentir de forma brutal na época da Inquisição, na época da Idade Escura, e após a sua queda também, que nós veremos um pouco adiante. Esse domínio ele tem alcançado também inimagináveis alturas na supremacia mundial. Vamos para a pergunta 5. Que mais diz a profecia que a ponta pequena faria? E cuidará em mudar os tempos e a lei. Daniel 7, 25, terceira cláusula. Vamos ver como isso se cumpriu na história.
O Papa é de tão grande autoridade e poder que pode modificar, explicar ou interpretar mesmo as leis divinas. Olha que arrogância. O Papa pode modificar as leis divinas, visto seu poder não provir do homem, mas de Deus, e age como substituto de Deus na terra, com mais amplo poder de ligar e desligar o rebanho. Nós vemos aí a arrogância desse poder, né? O Papa tem poder para mudar os tempos, abrogar leis e dispensar todas as coisas, mesmo os preceitos de Cristo. Olha só que arrogância, que blasfêmia, né? A vontade do Papa representa a razão. Ele pode dispensar a lei e fazer do errado direito, por meio de correções e mudanças das leis. Isso aí foi o próprio Papa que escreveu, né? Papa Nicolau. Outras citações. O Papa está livre de todas as leis, de maneira que não pode incorrer em nenhuma sentença de irregularidade, suspensão, excomunhão ou penalidade por qualquer crime. Como prova da mudança efetuada na lei de Deus pelo poder papal e de que esse poder reconhece a mudança e se arroga a autoridade para fazê-lo, citamos os seguintes trechos de publicações católicas romanas. Então vamos para mais alguns textos, né? Nós, católicos romanos, guardamos o domingo, em lembrança da ressurreição de Cristo e por ordem do chefe da nossa igreja, que preceituou tal ordem do sábado ser do Antigo Testamento e não obrigar mais no Novo Testamento. Pergunta: que dia da semana a Bíblia manda santificar? Resposta: o sábado. Eis as passagens da Bíblia. O autor cita a seguir Êxodo 20, 8 a 11, 31, 14 e 15, Deuteronômio 5, 12 a 14. Pergunta: mas a Bíblia manda observar o domingo em vez do sábado? Resposta: não. Pergunta: quem mudou o dia do Senhor de sábado para domingo? Resposta: então, neste ponto, segue a tradição católica. Cônego Hugo Bressani de Araújo, em Perguntas e Respostas, página 22 e 23. Nós vemos aí que eles reconhecem, né, que na Bíblia não manda guardar o domingo, que foi a igreja que mudou, e que eles podem mudar porque o Papa tem autoridade para isso. É realmente um poder blasfemo, um poder arrogante. É o poder do anticristo, aquele que se coloca no lugar de Cristo e que muda o que o próprio Cristo estabeleceu, né? Mais uma nota. O Decálogo preceitua guardar os sábados e não os domingos. É a igreja que transmudou os dias. Padre Etienne Ignace Brasil, em O Culto das Imagens, página 45. A observância do domingo não só não tem fundamento na Bíblia, mas está em contradição com a letra da Bíblia, que prescreve o descanso do sábado. Foi a Igreja Católica que, por autoridade de Jesus Cristo, transferiu esse descanso para o domingo, em memória da ressurreição de Nosso Senhor. Monitor Paroquial, Socorro, Estado de São Paulo, 26 de 8 de 1926, ano 1, número 8. Mais uma pergunta, né? Tendes qualquer outra maneira de provar que a igreja tem poder de instituir festas de preceito? Resposta: tivesse ela esse poder e não poderia haver feito aquilo em que concordam todos os religionistas modernos. Não poderia haver substituído a observância do sábado, o sétimo dia da semana, pela do domingo, o primeiro dia, mudança para a qual não há autoridade escriturística. Então nós vemos aí que realmente eles acreditam piamente que o Papa está colocado na terra no lugar do próprio Cristo e que ele tem autoridade para mudar tudo, né? Razão pela qual eles desconsideram citações das próprias Escrituras para seguir aí o que seus líderes vêm dizendo. Isso é lamentável, né? Pergunta 6. Por quanto tempo deveriam os santos, os tempos e a lei do Altíssimo serem entregues nas mãos da ponta pequena? E eles serão entregues na sua mão por um tempo e tempos e a metade de um tempo. Daniel 7:25, última cláusula. Pergunta 7. Em que outras profecias se faz menção desse mesmo período? E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Apocalipse 12, 14. Foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar a fazer guerra por 42 meses. Apocalipse 13, verso 5.
ver também Apocalipse 11:2. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Apocalipse 12, versículo 6. Pergunta 8. Que período de tempo é, em profecia simbólica, representado por um dia? Então vamos entender um pouco melhor o significado desse um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, né? Segundo o número dos dias em que espiaste esta terra, 40 dias, por cada dia 1 ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades 40 anos. Números 14, 34. E ver Ezequiel 4, 6 também. Essa nota explicativa em nosso estudo vem dando para nós informações adicionais a respeito disso. Sendo um tempo em profecia o mesmo que 1 ano, ver Daniel 11, 13, 3,5 tempos seriam 3,5 anos, ou 42 meses, ou 1260 dias, de conformidade com um ano de 360 dias, ou seja, 12 meses, de 30 dias cada um, usado em profecia cronológica. Visto cada dia representar 1 ano, o período cujo fim deveria marcar o limite do tempo da supremacia da ponta pequena, o papado, sobre os santos, os tempos e a lei, seria, portanto, de 1260 anos. O decreto do imperador Justiniano, emitido em 533 Anno Domini, reconheceu o Papa como cabeça de todas as igrejas. Apesar da derrota dos ostrogodos no cerco de Roma, 5 anos mais tarde, Anno Domini 538, foi um golpe mortal para a independência do poder ariano que governava a Itália e constituiu, portanto, uma data notável no desenvolvimento da supremacia papal. Com o período de 533 a 538, pois, começam os 1260 anos desta profecia, que se estenderia até o período de 1793 a 1798. O ano de 1793 foi o ano do reinado do terror na Revolução Francesa e o ano em que a religião católica romana foi abandonada na França e em seu lugar instituído o culto da razão. Como resultado direto da revolta contra a autoridade papal na Revolução Francesa, o exército francês, sob o comando de Berthier, entrou em Roma e a 10 de fevereiro de 1798 o Papa foi aprisionado, morrendo no exílio na cidade francesa de Valência, ou Valença, no ano seguinte. Esse período, 1793 a 1798, em que este golpe mortal foi vibrado no papismo, apropriado e claramente marca o término do longo período profético mencionado nessa profecia. Qualquer tratado de história dessa época pode ser consultado para confirmação dos fatos aqui mencionados. Então nós vemos aí claramente o período de supremacia papal, que foi de 538 a 1798, onde o Papa teve 1260 anos, ou 42 meses proféticos, ou 1 tempo, 2 tempos, metade de 1 tempo, 3 anos e meio proféticos, cada dia representando 1 ano, que dá então 1260 dias, cada dia significando 1 ano, então compreendendo 1260 anos de supremacia papal, onde os papas sucessivos nesse período perseguiram, oprimiram, impuseram seus dogmas, mataram aqueles que não queriam ser fiéis ao que a igreja prescrevia. 3 reinos arianos foram arrancados. Esses arianos são aqueles reinos que aderiram à compreensão de Ario a respeito da divindade, não crendo na Trindade, mas crendo na supremacia de um único Deus e crendo em Jesus Cristo como Filho de Deus, não crendo no Espírito Santo como uma terceira pessoa de uma Trindade, mas crendo no Espírito Santo como um poder que emana do Pai e do Filho, a influência divina que emana do Pai e do Filho. Então, esses 3 reinos foram arrancados para que a supremacia papal então alcançasse um longo período de tempo, oprimisse, matasse e perseguisse. E a profecia assim então se cumpriu neste reino, nessa ponta pequena do papado. Pergunta 9, penúltima de nosso estudo.
que acontecerá finalmente ao domínio exercido pela ponta pequena. Mas o juízo estabelecer-se-á, e eles tirarão o seu domínio para o destruir e para o desfazer até ao fim. Daniel 7, 26. Então nós vemos aí que ele teria um fim, ele seria destruído, né? Pergunta 10. A quem afinal será dado o domínio? Vamos ver então o que é relatado na profecia de Daniel. E o reino e o domínio e a majestade dos reinos, debaixo de todo o céu, serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Daniel 7, verso 27. E essa nota aí vem nos explicando o seguinte: aqui, como no segundo capítulo de Daniel, o anúncio do estabelecimento do reino eterno de Deus na terra inclui um breve esboço da história deste mundo. E as profecias de Daniel, concernentes aos poderes que se oporiam ao propósito divino, fornecem pormenores adicionais desse esboço. O cumprimento exato desse esboço na história do mundo, desde o tempo de Nabucodonosor, constitui um testemunho irrefutável da inspiração dessas profecias, fornecendo base para a confiança de que a parte não cumprida das profecias terá cumprimento com absoluta certeza e em todos os seus pormenores. Então nós podemos ficar certos, né, de que aquilo que ainda não se cumpriu vai se cumprir, e que este poder blasfemo, que se assenta no lugar de Deus, achando que é Deus, que pode perdoar pecados, que pode aceitar a reverência dos homens, ele será destruído. E os santos, aqueles verdadeiramente santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm um testemunho de Jesus, vão dominar por toda a eternidade. Que você e eu estejamos entre estes, né? Para a honra e glória do nosso Deus. Nós temos aqui em nosso estudo um poema, ele não tem muito a ver com o que foi estudado, mas como estava ao final do livro, e como eu gosto muito de poesia, eu também sou poeta, eu tenho alguns poemas de autoria minha, alguns livros também publicados de poesia, eu quero citar esse poema que está aí ao final do livro Estudos Bíblicos para você. Ele diz assim: ofereceu-me um dia um certo moço a taça, onde havia licor, eu respondi-lhe então. Fitando seu olhar de alma perdida e laça, eu respondi-lhe não. Falou-me alguém do jogo e quis levar-me um dia à casa onde se encontra a dor, a perdição. Que coisa algum menino a tal responderia? Eu respondi-lhe não. Alguém se riu de mim por eu fugir do mal, não jurar nem dar afirmação. Aquilo que eu não vi, que importa afinal? É melhor dizer não. Convidaram-me alguém para um passeio ao mar, no dia do Senhor, no dia de oração. Mas preferi de Deus a comunhão buscar, e respondi-lhe não. Se quiseres parecer um homem, disse alguém, toma um cigarro e fuma. Eu mostrei com razão que o grande distintivo é praticar o bem, e respondi-lhe não. A Bíblia me ensinou, se alguém me convidar para longe de Cristo, a luz e a salvação, querendo pelo vício ao mundo me arrastar, direi somente não. Tradução do inglês por Jesse. Que Deus nos abençoe, que nós mantenhamos essa firmeza de dizer não quando necessário, quando tentarem também empurrar em nós doutrinas, preceitos de homens, quando tentarem subjugar a nossa vida com domínio de homens religiosos, que nós digamos não. E não aceitamos ser dirigidos por homens que estão desviados de Deus, mas que sejamos dirigidos somente pelo nosso Pai do céu e pelo seu Filho unigênito, nosso Senhor Jesus. Que Deus os abençoe e até o nosso próximo estudo, se assim Deus nos permitir. Tchau, tchau.